Pra mim, o melhor trabalho de brasileiros à frente do Flamengo, depois desse movimento de estrangeiros do Jorge Jesus, foi o Dorival. A cena que ninguém entende por que ele foi demitido. A cena é emblemática. Mas a cagada ele deles. perdeu os jogos que não valiam de nada. E aí a diretoria trouxe um treinador que perdeu pra ele. Jogos na Libertadores e perdeu na Copa do Brasil. Jogos que valiam, né? E uma das cenas mais emblemáticas do futebol brasileiro nos últimos anos é o da Dorival sendo campeão pelo São Paulo. Em cima do Flamengo. Em cima do título Flamengo. inédito. E os caras do Flamengo vindo que nem cachorrinho. Absoluto assim, cinema. todo mundo indo falar com ele, assim, tipo... Porra, queria que você tivesse aqui. Você falou um ponto, Italaça. Muita gente, pelo que eu se ventilava e escutava, falava que o Rogério Ceni era um pé no saco no vestiário como jogador, assim, chato mesmo. E hoje ele é um dos melhores técnicos do Brasil também. Então, nem sempre o cara que tem todo mundo ali no vestiário vai dar certo, né? É relativo. É isso. Eu acho que o Rogério... a contragosto de muitos, ele é o sexto melhor técnico do país. Sim, Pelo que tá conduzindo o time dele, Sim. a sexta melhor. E eu acho que o Rogério realmente já teve esse problema. E eu acho que esse processo dele de transição, começando logo no time que ele era ídolo, não se encontrando, depois indo para um projeto emergente que ele conduziu completamente, sendo praticamente o presidente, né, do Fortaleza. E aí ele dá o salto, a gente percebia esse anseio dele de dar esse salto, vai pro Cruzeiro e se perde no vestiário, aí depois dá outro salto, vai pro Flamengo. Eu acho que isso tudo foi moldando o Rogério. Se a gente parar para conversar informalmente um dia com ele, talvez ele mesmo identifique que ao longo dessa trajetória teve realmente dificuldade de lidar com o vestiário. Mas assim, tem que ver qual é o vestiário também, né, pai? Rapaz... Isso daí eu acho que é crucial na análise. A minha visão é sobre assim... Do Cruzeiro mesmo? Só reclama de Rogério Ceni, jogador preguiçoso. Você não vê jogador bom que gosta de trabalhar reclamar. Igual Carpini. Mesma coisa. Só reclama de Rogério Ceni, jogador que não... o Cruzeiro de 2019, que liga... Só barqueiro, velho. É, só barca. Eu não vou dar o nome aqui, mas se a gente pegar essa entrevista aí, só barqueiro, irmão. E barca com salário atrasado, que potencializa. Beleza, só barqueiro. Aí chega um treinador que é justo. Sim. O Rogério Ceni pode ter 1000 defeitos nas escalações, na demora de mexer, na insistência do time titular e tal. Mas ele é um cara honesto, é um cara que trabalha aí. Meu irmão, você trabalha andando na linha, você não vai. E só reclama. Jogador preguiçoso. Você vê, podem falar de Gabigol. Vê se ele vai falar mal de Gabigol. Pergunta ele se ele não quer Gabigol no Bahia, se ele vai dizer que não quer. Pergunta o profissionalismo de Gabigol, ele vai dizer que o profissionalismo de Gabigol... Pegando esse gancho aí, Ícaro Análise, vamos começar a falar do Bahia. E eu já quero que o chat se envolva também. Manda seu superchat. Inclusive, seja membro. Bart aí. É o novo canal, membro. Mais um novo concorrente. Já tá com a camisa do mês, né? Vai ser semana que vem ou vai ser na próxima? Não, nossa, final de outubro, possivelmente. Final de outubro, não é melhor. Então bora se inscrever aí. Acompanhe que a gente vai bora virar anunciar membro. qual é o dia. Se inscreve também, né? A gente... Pra poder começar então sobre esse papo e até puxar o gancho para que Pará possa opinar sobre isso. Desde antes da coletiva, tiveram alguns aspectos interessantes nessa coletiva de Felipe Luiz. Ele até fala que não gosta muito de parabéns, não. Que não quer que lembre do que ele fez. Ele não ganhou nada. Ele quer agora uma nova história e tal, não sei o quê. Mas ele bate muito na tecla do jogo ofensivo e inclusive fala do receio que tem, como Ícaro destacou, e não saber dosar isso. E assim, no profissional você é obrigado a dosar isso, sabe? Pode ser que o time ofensivo tenha um encaixe tão bom que o sistema funcione a ponto de você conseguir defender tendo a posse, envolvendo o adversário e tudo mais, e consiga fazer mais gols do que tomar. A gente sabe das situações do futebol. Mas a gente tá falando de um Felipe Luiz que vai pegar o Bahia, por exemplo, e assim como o Corinthians amanhã, em um início de trabalho. Em todos os jogos que o Flamengo teve contra o Bahia esse ano, com exceção do jogo de volta da Copa do Brasil, que aí eu acho que teve muito também a interferência do baixo rendimento do Bahia, que acabou não conseguindo chutar a bola ao gol e não foi bem naquele jogo, não só em termos de desempenho, mas também de postura e tudo mais. Nas outras ocasiões, o Flamengo adotou uma postura muito defensiva contra o Bahia. O próprio Davi Luiz, depois do primeiro jogo, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, chega a dizer na coletiva que se moldou o estilo de jogo do Bahia. Isso foi discutido ao longo da semana, porque sabia que o Bahia ia querer ter a bola e tentar envolver o Flamengo, e o Flamengo se adequou a esse estilo. Será que ele vai mudar em uma semana essa característica e vir para tentar propor jogo na Fonte Nova? Eu acho Esse que... custou caro em 2019, diga-se de passagem, mas era também início de trabalho de Jorge Jesus. Eu acho que eu não queria estar no lugar do Felipe, tá? Porque é calça de veludo e bumbum de fora. Ele tem 2 jogos decisivos com um Bahia no meio. Que é decisivo também, né? O Bahia pode passar o Flamengo. Mas entenda, o Flamengo hoje é terceiro, tá?
O Flamengo está a 9 pontos. Quarto. Ele está a 9 pontos Do líder. do líder. Certo? 9 pontos são 3 jogos. E tem jogo a menos. Tem um jogo a menos. Pode ser 6. Não tem garantia nenhuma que ele vai vencer esse jogo a menos. Eu até torço pra que ganhe, né? Não, ganhe não, que empate. Empatezinho. Que empate. Mas assim, não tem garantia que vai vencer esse jogo. O que é mais palpável pra ele? Ganhar o Corinthians, chegar a uma final de Copa do Brasil e já se garantir em uma nova Libertadores? Ou continuar 10 jogos lutando, Ele é no G4. tá? Sim. E aí vem uma outra questão, que é a questão anímica. Pro torcedor do Flamengo, qual o peso de perder para um Corinthians? Sim. Que tá em uma zona de rebaixamento dentro do brasileiro, mas está bem em uma Copa do Brasil e em uma Sul-Americana. Então, pro torcedor do Flamengo é super importante ganhar do Corinthians. Sim. É a maior rivalidade Interestadual. interestadual do Não. Brasil. Acho. Ah, tá. Historicamente. Não, do Brasil. historicamente, Acho que é Galo Não é e, certo. e Flamengo. Eles têm um ódio por conta da época de 80. Mas assim, a nível de competitividade, Sim, conquistas, a maior rivalidade sempre foi Mídia, torcida. torcida, tamanho de torcida. É. Esse embate, Flamengo e Corinthians, Embate Globo. é o maior, é o maior embate Zico, Sócrates. interestadual, tá? O torcedor do Flamengo, irmão, eles até admitem, perdeu lá na Fonte Nova, mas não valia mais nada, porque ainda tem os X jogos pra fazer. Mas pro Corinthians? E aí é que eu pergunto, não tem só menino no Flamengo. Não é um elenco tão jovem. Será que eles aguentam 3 jogos em alta Alta intensidade. Não, intensidade? Vindo da sequência de Libertadores. né? Vindo de uma sequência de 2 jogos intensos de Libertadores contra o Penharol, E Copa eles do não Brasil. pararam ainda. Foi no mesmo mês, Copa do Brasil. Eles fizeram Copa do Brasil contra o Bahia, fez brasileiro, aí fez Libertadores, fez brasileiro, agora vem pra Copa do Brasil e faz brasileiro. Eles não pararam, não teve tempo. As semanas cheias que Bahia e outros times tiveram, Acho que nem vou o falar Flamengo pra não data FIFA, teve. né? Ou vai ter parada pra data FIFA agora em outubro? Para, Vai ter mais depois um. da semana que vem. Semana que vem vai ter jogo do Brasil, terça-feira, inclusive. Entendeu? Pra semana que vem. O jogo Então de deve volta. parar final de semana agora, não? Aliás, não. O jogo de volta da Copa do Brasil é semana que vem? Não, ainda não. Então Não, é porque 15. é data FIFA. Eu acho que é 15, mano. O jogo do Brasil Na é outra terça. semana. Se essa que vai entrar, É. outra. Então, assim, é uma incógnita qual Flamengo vem pra enfrentar o Bahia. Rapaz, pelo que eu ouvi dele, ele disse que pensa jogo a jogo. Ele Então, disse que tá- não gosta de poupar. É. Também. Cravou. ele não disse gosta de também poupar. que não gosta de poupar, que isso é uma coisa de Mas ele vai Jesus. aprender a poupar É. agora treinando profissional. Vai entender, vai aprender a O rodízio poupar. vai acontecer. Ó, esse jogo não vai ser fácil pro Flamengo, Sim. tá? E ele tem. Mas o primeiro jogo é no Maracanã. Mas entenda, o que eu tô falando é o seguinte: a intensidade desse jogo vai ser altíssima. O Corinthians tem implementado uma intensidade alta em seus jogos, Sim. tá? Ainda mais de mata-mata. Ele tem quinta-feira pra fazer um regenerativo e na sexta ele já viaja pra Salvador. O jogo é sábado? É. O jogo é sábado, às 19 horas. Eles viajam. O tempo é muito curto. Ou ele vai mesclar, ou ele se arrisca a perder jogadores que estão em processo de recuperação. A Arrascaeta não tá no 100%. Gerson. Gerson não tá no Não, 100%. os caras estão cansados. Então, assim, na minha opinião, é arriscado É. fazer 2 jogos com um tempo tão curto, Mas menos nem. 72 horas, menos de 72 horas, com o mesmo elenco. Por mais que você tenha um voo fretado, mas ainda assim é. Vamos pro top 1 pra gente fechar esse top 5 e começar a falar de Bahia. Porque o top 1 é futebol. E É já um envolve, assunto já envolve um pouco de Bahia. também. extremamente importante, até porque já pediram Tite aqui no Bahia, que eu já vi no chat aqui. O zagueiro ou o técnico? Você O- pergunta. o zagueiro é foda. Você quer qual? Eu não quero nenhum. Ah, Você prefere Rogério demissão Ceni do que top Tite? 1 do Sério? nosso top 5 da semana, a demissão de Tite e a admissão do nosso querido Felipe Luiz, que era técnico do Sub-20 do Flamengo. Foi técnico do Sub-17 e do É, Sub-20. foi campeão mundial, né, do Sub-20. O maior do Flamengo. título da base do Flamengo. Perfeito. E aí, o que é que vocês acham dessa troca? Só para poder também trazer a informação de maneira mais abrangente, a ideia inicialmente, pelo menos é o que todos deduziam, é que Seria interino, seria né? interino. Sim. Mas ele foi efetivado, o contrato até o final de 2025, hoje concedeu entrevista coletiva. Marcos Braz, Landim e Spindel também concederam entrevista coletiva, falaram sobre a escolha por Felipe Luiz e vão se apegar
as conexões, né? E aí tem prós e contras, né, mano? Você já viu que Gabigol já falou? Se você não me botar de Mas capitão, eu vou ficar... aquele vídeo é de antigo, 3 2019. anos, 2019. 2021. É porque ele é 2021. 04. Contra o Defensa e Justiça. Verdade, 04. Assim, Felipe é um cara que cumpriu um papel importantíssimo. O próprio Everton já citou Sim. que ele era um dos caras mais inteligentes do ponto de vista tático dentro de campo. Dava pra ver isso dentro de Tá. campo também. Ele tinha uma compreensão, uma leitura do jogo fácil. Mesmo ele já tendo uma idade Avançada. avançada para a necessidade do futebol brasileiro, ele conseguia chegar nos atalhos, como o Everton chega, Sim. pela inteligência e percepção. Ele vai para o Sub-17, consegue fazer uma grande campanha no Sub-17 do Flamengo, e aí vai para o Sub-20, ganha o maior título da base do Flamengo, e estava sendo preparado. A única coisa que me incomoda é que, assim, um monte de fanfarrão tomando decisão num gigante. Uhum. Você pegou um cara que tirou a carteira hoje e deu a ele uma Ferrari. É esses caras do Flamengo, irmão. Verdade. Eles estão se dando bem porque o Flamengo quase que sozinho vai. Mas o que esses caras fazem de merda? Eu acho que o primeiro presidente deve olhar assim e dizer, meu Deus do céu. O que é que eu fiz? Eduardo Bandeira. Eduardo Bandeira de Melo. Assim, eu trabalhei tanto, comprei terreno, comecei a construir Ele não conseguiu CT, ganhar nada. paguei dívida, só ganhou uma Copa do Brasil. 2013. Porque eles acham ruim, né? Ganhar uma Copa do Brasil. 2013. Fiz tudo isso pra entregar uma Ferrari e os caras estão andando parecendo aquele filho do papai que não tá nem aí pra nada, sem lei, sem Sim. documento e pau na máquina. É o que eles fazem, pô. É. O que eles têm gasto de dinheiro de forma desnecessária, equivocada. Se é outro clube, já tinha quebrado. Se não fosse o Flamengo, já tinha quebrado. Concordo. A gente citou agora há pouco aí. São mais de 25 milhões só de multa Mais de rescisória. 50. Mais de 50 só de multa rescisória. De Irmão, técnico. Isso numa gestão de 5 anos. De 2019. irmão, isso aí não tem precedente não, velho. Dinheiro real, esse dinheiro na mão do Vitória, tá feliz da vida. O quê? Dinheiro real, né? Não tô falando do orçamento votado que não existe. Sim. Tô falando do dinheiro real, né? Tá assim, velho. O aportezão. É, porque votou um orçamento, eu não sei como é que fazem isso. Botaram um orçamento no si. E botando metas. Se a galinha botar esse ovo, eu faço isso. Se botar aquele ovo, eu faço isso. Se botar aquele ovo, e o ovo não saiu. Pois é. Mas vamos pra frente. Então, assim, o que esses caras fazem de bobagem? Mas por ser Flamengo, a coisa ainda... Engrena, né? Com tanta M que eles já fizeram esse ano, é o quê? O segundo treinador ou o terceiro? Não, Esse Não, o ano- Tite começa o ano, é o segundo. Ano passado que a gente teve bastante. não Teve foi? 4, Vitor Pereira, São Paulo e Tite. 3. Deve ter tido um interino nesse Imagine, irmão. Eu esqueci o nome É. dele agora. Mas teve. Mas imagine, se é outro time, já tinha caído, já teria caído, Já teria teria quebrado. passado perrengue, já teria quebrado. A sorte é essa, velho. O cara tá preocupado em ser vereador. Tomando decisão no futebol do Flamengo. Isso é uma doideira, né? Tá doido, irmão. E Ibape, candidato à presidência do Flamengo, e ainda dentro do Flamengo, um negócio meio estranho. Tu é pô. doido, Do irmão. Flamengo, tá ligado? Eu até fiz um vídeo falando sobre que é justamente isso. O Flamengo só vence porque é o Flamengo. Tipo assim, eles não sabem por que ganha e muito menos por que Verdade, perde. velho. É um time que, rapaz, não Não, aquele existe. time que eles montaram em 2019, Não vai ter outro daquele tão cedo, irmão. esse time, no fim, frigir dos ovos, são eles que ainda dão resultado. É, o jogador. Os A classificação pra cima do Bahia, que pra eles Bruno foi... Henrique. Foi a turma de... Gerson, Bruno Henrique e Arrascaeta. O Barão tem outra coisa sobre 2019. Jorge Jesus, ele vem ao Brasil pra ser 19 treinador, tem 5 anos pra já. ser treinador do Vasco. Só que o Flamengo meio que atravessa e aí consegue contratá-lo. E ele vem... Que ele não veio a princípio pra ser treinador do Flamengo. Ele ia ser treinador do Vasco. O Flamengo foi lá, pegou e tal e... São essas coisas, né? Mas que ele vá bem contra o... Corinthians e mal contra o Bahia. Bem que eu digo assim, se canse muito, se arrebente todo lá